Fala, pessoal! Estamos aqui com Rafa, do Copo Sujo. Primeiramente, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. O convite. Gente, nosso podcast está começando agora, chama Cê é filho de quem? E o Rafael vai começar a falar. Rafael, conta pra mim, você é filho de quem? Ih, rapaz, sou filho de quem? Eu sou filho de um senhor chamado Amador Balbino de Araújo Filho, que teve o pai dele chama Amador, né? Que é um nome maravilhoso pra você dar pro seu filho, é Amador. Que meu pai, funcionário público da prefeitura, deve ser o funcionário mais velho da prefeitura de BH, 40 anos de prefeitura, será uns 45 anos de prefeitura, deve estar para aposentar agora. Sou filho também de uma senhora chamada Eureni Sandra, que é um nome bom também. É funcionária pública do Estado, ela trabalhou muito tempo no IEFA, né, que é Instituto Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, da Cultura. Filho de Amador e Eureni Sandra, nascida ali no Conjunto Cila d'Alva, na região oeste de Belo Horizonte. Nascido e criado lá até os 28 anos. Estudei num colégio chamado Pandiá Calógeras, Escola Estadual Pandiá Calógeras, ali no Lourdes, bem em frente à Praça da Assembleia. Formada, agora eu vou tirar uma onda, hein? Sou formada em administração de empresa, no UniBH, no Campus do Estoril ali, que é Campus do Estoril, mas é no Buritis. E basicamente, sou sócio aí nós vamos falar que daqui a um tempo, do primeiro clube de comédia de Belo Horizonte, fundador do primeiro clube de comédia de Belo Horizonte, que chama Copo Sujo Comedy Club. Bacana. Basicamente é isso. O seu pai chamava Amador e sua mãe... Chama, ele morreu não, pai. Desculpa, Meu pai tá vivão. Seu pai chama Amador. Amador. É porque o seu avô também chamava Amador, Amador. Né? Aí chama Amador Balbino de Araújo Filho. E você veio Rafael, mas botaram um PH aí só pra também, né, ficar... É porque minha mãe falou assim, um dia esse menino vai pros Estados Unidos, entendeu? E PH é um nome, e Rafael com PH é um nome que nos Estados Unidos os americanos sabem ler. Se colocar com F, eles fazem alguma boleira lá e não lê direito. Agora com PH, aí ela falou assim, Rafael, você vai ser internacional. E aí me colocou Rafael com PH. Já foi pra fora? Ah, é uma história complicada, viu? Eu até vou abrir meu coração aqui, que uma vez eu fui pra Inglaterra pra fazer, né, o tal do imigrante, né? Mas não deu muito certo, não fui deportado da Inglaterra. Sério? Sério. Você chegou pelo menos a... Não, eu saí do aeroporto, pisei no chão do aeroporto, né? Quando você voa de voo mais barato, que ele não para dentro do aeroporto, né? Você entra dentro do ônibus, pra você lembrar que você é pobre ainda. Aí, pisei no chão da Inglaterra, fui pro aeroporto. No aeroporto eles mandaram de volta. Falei, não, aqui não, você vai fazer o quê aqui? Eu falei, vou dar uma passeada aí e tal. Que isso? E eu ia trabalhar, mas aí voltei. Mas como é que é essa questão? Você ir lá pra Europa... Você chega, você passa pela alfândega... Então, isso vai de cada país, né? A Inglaterra, pelo menos na época que eu fui, ela era diferente. Você não precisava do visto. Mas você tinha, tipo, uma entrevista de imigração na hora se você fosse selecionado, entendeu? Mas não precisava de visto. Diz que a Inglaterra é um dos países mais complicados para se entrar. O meu primo, ele... turista. Chegou na Inglaterra para entrar como turista mesmo, normal. Uhum. Algum motivo lá, o pessoal cismou com ele e não deixou ele entrar. Ele teve que voltar. Teve que voltar. Então é recorrente, então. Não é só comigo. E ele já viajou o mundo inteiro, assim. Ele foi para turismo, com a família dele toda. Dizem que a Inglaterra sofre muito coisa de terrorismo e tal. Então a galera é mais rígida na imigração. Quando eu fui, depois, né, que você vai procurar saber e tal, falaram que tem uma forma mais fácil que você vai no consulado do país, no seu país, né? No consulado da Inglaterra, e já tira um visto. Aí quando chegar lá, eles podem te investigar, abrir sua mala e tudo mais, mas você já tá mais garantido, entendeu? E esse foi o meu erro, que eu devia ter feito isso. Você devia ter ido pra Guarapari, né? Quis ir pra não, Guarapari, eu passei minha infância toda em Guarapari, minha família tinha apartamento em Guarapari, na Praia das Castanheiras. E aí passei a infância tudo. Eu conheço Guarapari, viu? Se tem um cara que conhece Guarapari... mas todo mineiro conhece Guarapari, não? Pior que é verdade. Mas eu vi Guarapari crescer. Porque quando as primeiras vezes que eu fui pra Guarapari, a parte que é a Praia do Morro, que hoje em dia é a parte que mais bomba, assim, ela ainda não existia muito, sabe? A Praia do Morro, ela aquela rua principal, né? Que geralmente... A rua em frente ao mar, que geralmente chama Avenida Atlântica, não sei se chama. Chama em Guarapari? Chama. Tá, então todo lugar, assim, toda praia que você vai no Brasil, a praia... E aí, essa rua, ela não era asfaltada, por exemplo, quando a gente ia. A outra parte, que é essa parte da... Guarapari tem você chega, aí tem a parte da Praia do Morro, aí você atravessa uma ponte, tem um tigrão, com o braço aberto assim. Essa parte do tigrão, ela foi desenvolvida primeiro, né? Primeiro desenvolveu essa parte do tigrão, que era como se fosse uma ilhazinha assim. E aí minha família tinha um apartamento lá, em frente à Praia das Castanheiras. Aí eu ia muito pra Guarapari. Família da minha mãe. Eu ia muito, muito, muito. A infância toda e a adolescência na Praia do Morro, em Guarapari.
Você chegou então a pegar aqueles quiosquezinhos na praia? Sempre. A gente chegava lá, a gente tinha cadeira cativa no quiosque. O cara do quiosque já chamava meu pai de mineiro, né? A gente ia lá umas 3, 4 vezes por ano. E aí chamava meu pai de mineiro, já chegava... Quem é de Minas, e principalmente de BH, e tem a minha idade, sempre foi pra Guarapari. Sempre foi. Agora deu uma evoluída, o pessoal tá indo pra Cabo Frio, assim, né? Mas a vida toda eu fui pra Guarapari, conheço tudo de Guarapari. Sua idade, você tem quantos anos, Rafa? Tô velho já, né? Barbinha branca já, eu tenho 36 anos. 36? 36. Pô, tá bem demais. Parece que eu tenho 36? Parece Fortão, não, assim. parece não. Aí, eu tenho 41, olha só pra você ver. Não, mas tá bem também, pô. Tá bem, né? Tá Rodeio bem. no minério, né? Não, tá bem, pô. Tá bem. Rafa, conta pra gente um pouquinho lá do Copo Sujo. Como é que surgiu essa ideia? Como nasceu o Copo Sujo? Foi no seu coração? Como é que a história do início do Copo Sujo? Cara, o Copo Sujo, eu com 30 anos, sempre gostei de comédia em geral. Piada, filme de comédia, peça de teatro de comédia, sempre gostei, adorei comédia. E aí, o que eu pensei? Vou começar a fazer comédia com 30 anos, que é uma idade boa pra gente renovar a vida, né? A crise dos 30 anos. E aí, eu tive a coragem, um menino chamado Marcos Samora, que é um cara... Um cafezinho, pode colocar um cafezinho pra mim? Cafezinho. Cafezinho, eu gosto do café, sou mineiro, entendeu? Também tem pão de queijo, viu? Eu vou comer esse pão de queijo, deixar esfriar, não. Aí um menino chamado Marcos Samora, que é do interior, ele ficava vendo umas coisas que eu fazia no Instagram. E aí ele entrou em contato comigo, falando assim, eu acho que você tem talento pra stand-up e tudo mais. Eu falei, esse menino quer alguma coisa comigo. Não é possível, do nada. Aí eu fui e aí eu falei, ó, eu gosto de stand-up, sempre gostei e tal, já assisti show ao vivo dos caras de BH, mas nunca tentei fazer nem nada. E perguntei pra ele, tem alguma ciência nisso e tudo mais? Ele falou, ó, existe uns vídeos no YouTube ensinando, e também tem um livro de um cara que você deve conhecer, que é o Léo Lins, que ele é muito polêmico, tá, nas piadas dele, mas ele é um cara que ele é meio didático, sabe? Ele foi um dos primeiros a escrever texto mesmo, publicar livro e tudo mais, só sobre como escrever stand-up. E aí ele tem uns 2 livros de como escrever stand-up. E aí eu comprei um, li, aí escrevi um texto nesse formato que eu li no livro dele. E esse menino Samora, que é um menino... Na época ele era um menor de idade e tal, arranjou um show pra me fazer. Aí ele arranjou um show, a primeira vez que eu fiz, eu fui muito bem. E aí eu fiquei empolgadão, né? Falei, primeira vez, eu sou um gênio, pô. Eu sou um gênio. Aí eu comecei a fazer stand-up, aí na galera e tal, na turma. Comecei a seguir a galera que faz stand-up, tentava entrar em contato com as coisas todas, aí você vai conhecendo uma galera e tal. Passou um tempo, eu comecei a ver esse negócio de comedy. E aí eu fui em São Paulo. Em São Paulo tem um clube de comédia que ele é muito estourado. Agora até tiveram um problema lá de espaço, assim, que chama Clube do Minhoca. Que, não sei se conhece, é do Patrick Maia. Não, que é eu conheço aquele famoso lá, o que fica na Augusta. Então, o da Augusta eu fui também, ele chamava Comedians. Comedians. Que era do Danilo Gentili, da Rafinha Bastos, mas os caras... Não sei se brigaram ou por causa da pandemia tava Acabou? aí. Acabou. Aí, só que aí uns caras do grupo Barbichas, Conheço. que fazem improviso e tudo mais, pegou pra administrar, ou sei lá. Eu sei que eles fizeram o grupo, aí chama Barbichas, Clube Barbichas, e eu fui lá, é muito legal, assim, é um lugar grande, como se fosse um teatro com mesa, mas com drink, com comida e tudo mais. Fui antes desses 2 clubes, eu fui num chamado Curitiba Comedy Club, lá em Curitiba, mas antes da pandemia, eles tinham um espaço bem grande, assim, legal também, que depois da pandemia fechou, eles abriram outro lugar, que eu ainda não fui. Fui também num clube de comédia do Paulinho Serra, que é um comediante ele é da Globo, do Multishow, ele é diretor de teatro e tudo mais, que foi no Copo Sujo já, inclusive, e fui no Paulinho Serra, no clube de comédia dele, e aí eu fiquei empolgado. Eu falei, Belo Horizonte precisa ter um espaço desse. E aí comecei a procurar um lugar para alugar, eu queria um lugar mais central pra galera de todos os bairros de Belo Horizonte ter acesso bem rápido, que é o centro de Belo Horizonte, né? Então, qualquer lugar da cidade de Belo Horizonte, se você for de ônibus, tem como você ir com uma passagem só pro centro. Tem metrô, né? Bem perto do metrô de Belo Horizonte, que é um metrô bem fraco, né? Que Belo Horizonte só tem uma linha de metrô que vai... Tem uns 10 estações só e só vai pra um lado do metrô e já bateu de frente pro outro, assim. Que só tem um, aí eu falei, tem que ser perto do metrô. Aí eu peguei nesse espaço que fica aluguei uma sala comercial no 2º andar, tipo uma sobreloja, e com uma sala aberta, assim, sem coluna, sem nada, para poder ser o salão onde ia ter as apresentações. Montei um palco de serralheria, fiz o palquinho lá e tudo mais, improvisei umas luzes, e aí o Copo Sujo começou. Começou em janeiro do ano retrasado, então seria 2020...
A gente tá em 25, seria tipo 23. Eu aluguei em 2020, no janeiro de 2023. Em fevereiro, a gente já começou o show. Aí eu tinha show de sexta, sábado e domingo. Meio que com a galera que eu já conhecia do stand-up de BH, que eu tinha mais contato e tudo mais. E aí, a gente tinha alguns problemas, né? Porque eu abri com pouca infraestrutura, digamos assim. O famoso quebrado. Aí abri e a gente precisava de alguma coisa ou outra. Aí os caras que me ajudavam lá, que eram comediantes, mas também ajudavam, né? Servir mesa e tudo mais, vigiar a portaria. Conheciam muito um comediante que é antigo, apesar que ele é novo de idade, mas ele é antigo de comédia e já tem público e tudo mais, chamado Sevan Gaipo. E aí o Gaipo, a gente precisava de um ar-condicionado. A história básica é que a gente precisava de um ar-condicionado. E aí os caras falaram assim, ó, vamos fazer o show do ar-condicionado. E aí a gente publicou o show do ar-condicionado, com aquelas fotinhas com coisa quente, que a gente ia comprar um ar-condicionado pro cônjuge e tudo mais. E aí o Gaipo fez o show lá. Infelizmente, não tivemos dinheiro pra comprar o ar-condicionado, porque o show não vendeu tanto, apesar de ser estourado. Alguma estratégia de publicidade mal feita, que vou falar que não fui eu que fiz. E aí o Gaipo gostou do lugar, que ele já tinha ido em comedy a fazer apresentação em outros estados. Ele gostou do lugar e falou assim, ó, eu tenho vontade de entrar como sócio e vou chamar um outro comediante, que também é o Paulo Araújo. E aí chamou ele, eu tinha umas dívidazinhas lá e tal. Eu pensei assim, um trouxa pra dívida, quer dizer, 2 trouxas. 2 só são. E aí eles entraram, aí fizeram... Eles tinham muito mais know-how e muito mais network, né, na comédia e tudo mais. Deram uma estruturada, aí pintamos as paredes, compramos uma iluminação melhor, uma câmera e tudo mais. E aí criou uma estratégia de logotipo, de uma marca mais elaborada e tal, coisa que eu não tinha feito. E aí a gente começou a bombar. Aí começou a ir comediante famoso lá e tal. E aí a casa ganhou a notoriedade, assim. Então, igual a gente tava falando, tem um show de quinta-feira, que é o Pague 15, Leve 10, que não tem ninguém que é famoso e ele sempre lota, entendeu? Então, como é que é esse show de Pague 10, como é que é? Pague 5, como é que é? É o Pague 15 e Leve 10. Como é que é essa Que é o quê? Você vai pagar R$15 e vai levar 10 comediantes. E aí são 10 comediantes de Belo Horizonte, que não necessariamente, mas são comediantes que ainda não têm público, mas já tem uma carreira, já tem uma noção de stand-up, de piada e de apresentação e de entrega no palco. E aí fica um show muito legal. Então fica um show muito bacana. Ele tá esgotando a minha teoria porque a gente criou aquele boca a boca, tipo assim, vai lá na quinta-feira que quinta é garantido. Garantido de boas risadas. De boa risada, de piada e tudo mais. E agora, só voltando essa história do ar-condicionado, quando eu estive lá, eu acho que tinha 2 ou 3 ar-condicionado. Então evoluiu, tá dando certo demais. Não, é um problema que a gente tinha. O que acontece? A gente comprou um ar-condicionado e tudo mais, ele funcionou durante um tempo. Mas quando dá um verão extremo, igual a gente tá agora, um calor muito alto, o ar-condicionado com 50 pessoas, que é o que o Corpo de Bombeiro liberou pra gente na casa, ele já não tava suportando tanto, não tava tão gelado, sabe? E aí nós tivemos que comprar outro ar-condicionado. Aí vocês fizeram show também? Não. A gente fez show pra comemorar e tirar onda que tem 2 ar-condicionados lá. Só que é o seguinte, agora que vem a boa, que agora a galera reclama que tá frio, entendeu? Então a gente virou o jogo. Vocês falaram, tá quente? Então toma 2 ar-condicionados aí. Até cachecol tem que usar agora, igual cinema, que você fica com... Mas agora tá bem agradável, assim, não tem nada a reclamar de ar-condicionado. Geladinho, pra galera curtir o show do stand-up. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou comigo que rodou Curitiba, São Paulo. Hoje, lá no Copo Sujo, eu achei muito legal a dinâmica, beleza? Aquela questão de eu estar na mesa e fazer o pedido ali via WhatsApp. Achei muito prático, porque fez eu manter o foco, que é o show. E vocês atendendo dessa maneira, achei formidável. De onde surgiu essa ideia? Já nos outros já funciona assim ou não? Vocês que criaram essa ideia do pedido, da estrutura. Aquele negócio, né? Todo problema tem uma solução. Os clubes menores de stand-up, geralmente, eles não servem alguma coisa. Sim, você pode levar, ou então... Depende de cada clube de comédia, mas ou então, tipo assim, tem um balcão lá atrás que tem a cerveja, tem um negócio, aí você levanta, vai lá e pega e tudo mais. O Copo Sujo, ele não é pequeno, mas a locomoção dele não é tão fácil, por causa das mesas e tudo mais. E aí a gente tinha que servir as pessoas, só que a gente não queria que atrapalhasse o show, porque um clube de comédia ele não pode ter muita distração. Tem que ter o máximo de esforço para não ter distração. Então o garçom tem que ser treinado para falar baixinho, andar devagar, andar entre as mesas de uma forma que não atrapalhe o público e tudo mais. E aí quando você vai pedir alguma coisa, num restaurante comum e tal, na lanchonete, você chama o garçom, aí ele vem, você fala o que você quer, aí o garçom anota, vai na cozinha, pega o pedido, traz de volta e tudo mais. O
que a gente fez para cortar esse negócio? A gente colocou um QR Code no cardápio que já dá o número do WhatsApp. Então, você vai conversar com o garçom pelo WhatsApp, não vai ter esse negócio de chamar, voltar e tudo mais. E aí você fala onde você tá sentado, enfim, e a gente leva para você a coisa de forma discreta e tudo mais. Então, esse problema a gente minimizou bastante, entendeu? Sim. Então, é um lugar que tá todo mundo focado. Você quer fazer um pedido, você abaixa ali, conversa um pouquinho no celular, dá um ok, quero isso. Vai dar certo, aí o garçom traz e segue o jogo. Então, é bem, sim, uma ideia que eu acho que a gente criou, mas não é possível que outro lugar não tenha. A gente sabe que você vai no restaurante, já tem uns aplicativos próprios e tudo mais. Mas essa do WhatsApp eu acho que foi meio nossa, assim. Eu nunca fui em outro lugar que tinha o WhatsApp em si. Que é bem prático, na verdade, né? QR Code de WhatsApp é fácil de criar, pô. E eu fui lá, eu gostei muito, sendo bem sincero. E hoje, quando a gente fala assim dos comediantes no modo geral, você é comediante? Ah, tento ser. Não tenho público ainda, que é o importante, mas eu vou vir nos podcasts, um negócio, daqui a pouco eu tô com público. Mas sou comediante também. O seu arroba é qual, Rafa? Então, aí a estratégia é boa. O meu arroba é Rafael... Com PH? Com PH, escrito com Rafael com PH. Araújo, Rafael Araújo, oficial. Que é meio grande, mas é fácil de achar. Aí lá você posta seu... Então, aí lá tá meio misto, que eu tô numa ideia agora de criar conteúdo. Mas, por exemplo, o Copo Sujo, a gente tem uma câmera que filma todo o show. E a gente disponibiliza o show, essa filmagem, pros artistas. Se eles acharem que foi uma bela apresentação, que teve umas piadas boas, ou interação com um público diferente, ele pode cortar o trecho, juntar áudio, fazer alguma edição e colocar na rede social. Então, na minha rede social, no Rafael Araújo Oficial, tem alguma coisinha de stand-up e tem algum react que eu tô criando, alguma coisa pra chamar público, entendeu? Que agora a estratégia é público, eu quero público. Então, o pessoal que tá vendo me segue, todo mundo me segue. A gente vai fazer uma pergunta. O comediante, de modo geral, por exemplo, vamos supor, tem muita gente que chega pra você e fala assim, ô Rafa, você é comediante, conta uma piada aí. Tem. Do nada, sim. Tem muitos aí, a gente chama de chato. Chato, ué. Você não chega na pessoa, você é dentista, dá uma olhada na câmera. Não faz, né? Não faz, a gente chama de chato. Mas a gente, como comediante, a gente cria, principalmente quem é mais estourado, assim, tem público, a gente cria, tipo, uma fantasia de que a gente é sempre engraçado. Então, que é uma opinião minha, humilde, eu acho que a gente tem que ser agradável e, se possível, ser engraçado. Contar uma piada do nada, dá pra contar uma anedotinha, essas de, o papagaio falou, acho que dá pra falar uma dessa, entendeu? Mas um texto de stand-up mesmo, estruturado, já é mais difícil. Mas aí eu acho que o comediante, ele tem que ser carismático, principalmente quando vem alguém perguntar sobre se você é comediante. Mas esse negócio de uma dica pra todo mundo aí, conta uma piada pra mim, não faz, não. Guarda pra você, faz. Deixa eu lá. Não, mas é aquilo que você falou, né? Eu ia dar até uma de chato agora, pedir pra você contar uma piada, mas... Pô, chato, mas eu vou... Vamos ser um chato agora. Conta a piada pra gente. Tem uma piada que eu sempre abro o show, que eu falo assim, que eu tenho um primo meu que é tão feio, mas tão feio, que se você vê ele no Tinder, você coloca tanto pra esquerda que você vota no PSOL. Você entendeu? Aí a gente solta umas onlinezinhas dessa aí, pra dar uma distraída. Cantor Belo deve tanto que se você bloquear ele no WhatsApp, seu score aumenta. Aí é umas piadinhas bobas, assim, que a gente fala. Mas no show mesmo é uma história mais estruturada, com bastante setup punch, né? Que é a estrutura da piada e tudo mais. Mas o cara que é comediante, ele vai ser... Sempre alguém vai querer uma piada, um comentário engraçado e tal. A gente tem que entregar, né? Não tem como. O que é setup punch? Push, né? Punch de punch. Soco mesmo, em inglês. Cara, a piada em geral, tanto de stand-up, como anedota, como um vídeo de sketch ou um filme, ele tem uma estruturazinha, porque o final é fazer a galera rir. Então, tem que ter alguma forma de virada. Então, basicamente, você vem contando uma história ou uma frase ou uma estrutura, uma escadinha, que essa parte, para a construção de um texto, de uma piada, de uma sketch, a gente chama de setup. É um termo mais inglês, mas é basicamente a preparação. O setup, então, igual eu falei, eu tenho um primo meu que ele é tão feio, mas tão feio, que quando você vê ele no Tinder, você coloca tanto para a esquerda, essa parte toda seria o setup. Seria o setup. Aí depois vem o punch, que em inglês punch é pancadas, é tipo soco. Igual no boxe e tudo mais. E aí vem o punch, que você coloca tanto pra esquerda que você vota no PSOL. Entendi, então essa parte seria a parte engraçada. Então toda piada, até as piadas que a gente contava do papagaio, esses negócios, vai ter uma partezinha que é uma historinha e no final uma virada, que é a parte engraçada, que é o que a gente chama de punch. É basicamente isso. E aí tem várias estruturas e tal. E quando você tá ali no palco, você tá apresentando, como é que você sente... Ou você já vem com um script pronto para aquela noite, para aquele dia ali?
Ou você sente o termômetro do público ali para ver como você vai conduzir, ou não? Ou não tem isso? Porque tem públicos e públicos, né? Assim, vai ter um dia que aquela coisa que você contar vai ser, assim, o ápice. Às vezes você vai contar a mesma coisa e vai, com outro público, pode ser totalmente diferente a reação. Como o comediante reage? Como é que ele faz esses... Cara, o embaraços? comediante bom, que é o meu caso, né? Comediante bom, elegante. Na verdade é o seguinte, o stand-up ele é todo já estruturado. Então, geralmente, né, que tem vários formatos, vários tipos, mas o cara já sobe no palco com o que ele vai falar. O que ele vai falar. Então ele já tem as stories, o setup, punch, as online, todas as piadas já estruturadas. E aí, à medida que ele vai contando, ele vai vendo se o público vai aceitando. Pelo menos no meu caso. Então, eu tô vendo que o público tá aceitando umas bobeiras mais de sexualidade, qualquer coisa, aí eu vou nessa linha. O público tá gostando mais de umas piadas de sotaque e tudo mais, eu tento seguir essa linha. Mas já é tudo estruturado. Aí o que acontece? Você vai construindo o texto e tudo mais, vai testando um dia, vai testando, vai chegar um momento que aquele texto lá de uma hora, aquele negócio, já vai estar estruturado. E aí você pode contar que é garantido que todo mundo vai rir a cada momento que você faz o punch, né? Então é basicamente isso. Você tem que sentir o público, porque stand-up, quando você começa a fazer, você percebe que a mesma piada que você contou ontem, com a mesma entonação, com a mesma entrega, não teve a reação do público igual tem hoje. E aí você tem que dar seus pulos pra galera curtir e tudo mais. Mas basicamente é isso, assim. Tem que fazer o povo rir, né? O povo pagou pra rir, né? É verdade. Você falou dos barbichas, essa questão do improviso. Você também é bom no improviso ou é mais... Porque tem muito stand-up como é que você chama? Você mora não sei aonde? Mora em Barreira, aí conta uma piadinha. Isso é uma espécie de improviso também, a gente né? chama... Tem um nome... Não, agora eu esqueci. Chama... Não, Caô. Enfim, tem um nome que é... Acho que é Cowork. Esqueci o nome agora, sou ruim de... Minha memória tá ruim, porque eu usando essas... Mentira. Basicamente, você faz algum tipo de improviso. É porque agora a galera tá usando muito... A galera quer muito alimentar a rede social. A galera do stand-up quer fazer a galera arrecadar público. Sim. E aí uma das estratégias foi, ou no início do show, ou no final, você interagir com a plateia. E aí você faz a interação. Eu, modéstia à parte, eu não sabia que eu tinha um certo donzinho, mas eu consigo fazer interação. Eu já fiz muita coisa engraçada de interação no começo do show, que geralmente quando a gente abre o show, eu abro muito show lá no Copo Sujo, né? A gente tem que animar a galera. Então eu falo, vamos se conhecer, já que é um ambiente pequeno. Aí eu começo, pergunto o nome de alguém, vou entrando nas histórias e tudo mais. E aí, à medida das respostas da pessoa, você tem algum grau de comédia, algumas piadinhas e tudo mais, você vai naquela linha, vai conhecendo e sai coisa engraçada. Isso vai de cada comediante, sabe? Eu mesmo, eu percebi, eu não sabia, mas com uma certa prática, eu sei que eu consigo fazer o improviso. O Barbichas, eles já fazem sketches, principalmente os shows mais principais, eles fazem é basicamente sketch, né? Eles chamam o público, fala alguma coisa aí, fala um lugar, fala uma situação que a gente improvisa. Que é difícil também. Que é complicado fazer um show inteiro disso. Aí o cara tem que ser bom, tem que ser treinado pra isso. Mas tem no stand-up, não é uma linha do stand-up, não é uma coisa que, assim, principalmente que foi os mais tradicionais, eu achei isso errado, entendeu? No meu caso, eu acho que se você fizer bem e a galera rir, curtir, dá pra você fazer. E tem muita gente que faz show inteiro. O Paulo mesmo tem um show que chama Conversando Fiado. Paulo Araújo, que é um comediante de BH. Na verdade, ele é de Pernambuco, ele é sócio do Copo Sujo. E ele tem um show que ele faz muito no Copo Sujo, que é o Conversando Fiado, que é basicamente interagindo com a galera. Só que aí ele pergunta, aí fala das coisas de Minas e tudo mais. E aí ele vai seguindo a linha dele e faz um show inteiro, assim, de uma hora e meia, desse improviso, assim. E é um show bem legal. Vai lá no Copo Sujo, hein? O Paulo, pra quem não conhece, ele é um mineiro, né, que ele foi... Não é mineiro, mas ele recebeu um certificado... Como é que é? Ele é meio malandro também, que ele é de Pernambuco, aí ele veio pra Minas. Aí ele escreveu o Dicionário de Mineirês, um livro de Minas e tal, sobre o sotaque e tudo mais. E ele se autodeclarou também, nós temos que rever. Se autodeclarou? Se autodeclarou mineiro, com carteirinha e tudo. Mineiro. Aí a gente tem que ver, né? Se essa carteirinha, se esse passaporte aí, ele é válido, né? Se esse visto de mineiro é válido aí, nós temos que fazer revalidação. Mas é basicamente isso. Ele veio de Pernambuco, casou com uma mineira, veio morar no interior, agora ele mora em Divinópolis. E ele fala muito o show dele todo é sobre Minas, sobre enfim, nossa comida, nossa cultura e tudo mais. Paulo Araújo, sócio lá do Copo Sujo também. Bom. E hoje, você...
você é de BH, você nasceu lá no Estrela d'Alva. No Conjunto Estrela d'Alva. Muito orgulho do meu bairro, entendeu? O pessoal fala que é Pombal na escola, porque Estrela d'Alva é um conjunto habitacional com vários apartamentos num prédio. Tem um prédio lá de 10 andares que tem, sei lá, 70 apartamentos. E aí, a galera da minha escola falava que eu morava no Pombal, entendeu? Então, respeito o Pombal que eu nasci. É o tijolinho, né? Não é de tijolo também, que é outro problema que nós temos que criar aqui, que o Estrela d'Alva não é de tijolo. Não tem como construir um prédio de 10 andares com elevador com tijolo de fazer churrasqueira. Não tem como. Na verdade, os caras usaram uma cerâmica meio feia, que parece um tijolo de longe, mas só uma cerâmica só. E hoje, o que você, nascido no Estrela d'Alva, o que você tem pra falar assim, olha, eu lá no Estrela d'Alva eu gostava muito de tais lugares. Indica pra gente 5 lugares legais em BH, tirando Copo Sujo. Porque o Copo Sujo eu sei que vai ser o número 1. O melhor lugar de todos. Cara, a minha infância, acho que foi diferente da infância de hoje, porque a gente tinha liberdade de andar sozinho. Então, sei lá, desde os 4 anos de idade a gente andava sozinho, chegava a pegar 11% de Belo Horizonte e tudo mais. E aí acho que a gente teve a oportunidade de andar e conhecer lugares diferentes, que a infância de hoje tá meio... que hoje, né, devido a virar grande metrópole, a gente... Não é violenta a cidade, mas os pais têm medo de deixar os filhos andar na rua sozinho. E, lugares legais depende do que você gosta na sua vida. Você gosta de tomar uma cachaça, uma cervejinha? Não tem erro, é Mercado Central. Ou então, se você for mais roots, Mercado Novo, mas a parte de baixo do Mercado Novo. Porque o Mercado Novo, Belo Horizonte, eles fizeram o Mercado Central, que é onde era o estádio do Atlético, do América, não sei, ou do Cruzeiro. Foi doado para a prefeitura montou um galpão com as lojas lá dentro. Muitos anos atrás. E aí, pegaram e montaram, perto da Praça Jô Soares, um outro mercado desse, que chama Mercado Novo, que ele é mais esquecido e tal. O Mercado Central, ele ficou meio turístico. Então tem muita coisa gostosa, tem muito queijo e tudo mais. Mas quem é Belo Horizonte é rato esperto, sabe que tem tudo que tem no Mercado Central, tem no Mercado Novo, que dá pra ir a pé de um pro outro, sei lá, uns 200 metros, só que com um preço muito mais acessível. Só que aí não tem um acabamento bonito, não tem aquele atendimento, sei lá, em inglês, porque o Mercado Central recebe muito turista. Então, o Mercado Novo é um lugar que eu aconselho se você gosta de gastronomia mineira. Então, tem um bar lá no Mercado Central que abre 2 horas da manhã. Ele abre 2 horas da manhã e fica aberto até 10, que é para atender a galera da madrugada. Então, na parte de baixo do Mercado Central, tem essa cultura mais roots, uma cerveja gelada, um botecão e tal. Na parte de cima do Mercado Central, virou uma coisa mais gourmet. Então tem as coisinhas mais legais, um chopp mais artesanal e tudo mais. Vale a pena também. Mas, então, o primeiro lugar pra mim, o Mercado Novo, parte de baixo do Mercado Novo. E lá você consegue entrar e sair na mesma entrada? No Mercado Novo? É. Ah, não. Porque no Mercado Central você não consegue... É a mesma coisa. Os caras não sabem fazer os negócios direito, não. Fizeram o Mercado Central, parece um labirinto. Você entra lá... Você entra no mercado Central pela portaria número 1, entra, sobe, vê uns passarinhos, vê um negócio. Quando você vai sair, você sai na portaria número 3, só que do Shopping Cidade, porque é uma loucura aqui lá. Então é a mesma coisa, bagunçado também. Mas você pede informação pros outros, você consegue sair. Talvez não na mesma porta, mas você consegue. Mercado Novo, então, que é um lugar que a galera não ia achar que eu ia falar. Mercado Novo, um dos melhores lugares. Segundo lugar, tem um lugar que até mudou um pouco, mas fez muita parte da minha infância, que meu pai, quando a gente era criança, meu pai era aficionado por carro. E aí, hoje em dia não tem, mas no Mineirão antigo... Feira do Mineirão. Tinha a Feira do Mineirão de carro, que era uma coisa que tinha que voltar. Eu não sei se você gosta de carro. Eu amo carro. Tem lá ainda, mas acho que não é lá. Tem, ainda voltou, mas só que não é como era antes. Ah, nossa. Acabou, aquela feira não volta mais. Não volta, era Meu pai, pra você ter ideia, ele ia pra feira de carro, ver carro, tomando cerveja e pinga. Então, uma coisa que não pode voltar, porque eu acho que na época podia, entendeu? Era permitido e tudo mais. Então, o Mineirão, pra mim... Nem ia comprar carro, né? Não, nunca foi. Era pra ver carro. A gente chegava lá e esse cadete, esse cadete tá bonito, hein? Ah, essa rodão, né? Quanto que tá? Não, tá 14 mil. Não, o preço tá bom, vou ali olhar outro carro. Ficava o dia inteiro andando pra lá, pra cá, olhando carro. E aí tinha carro de todo tipo, né? Tinha gente vendendo carro popular, mas aí tinha carro esportivo. Tinha gente que ia lá só pra mostrar um carro antigo e tudo mais. Carro de som e tal. Então, eu cresci nesse ambiente, eu fiquei apaixonado com carro. Aí, e o Mineirão traz essa nostalgia. Então, se você tiver um filho pequeno que quer andar de bicicleta, e tinha uns negócios também de alugar uns carrinhos elétricos, uns mini bug e tal. Então, pra mim, o Mineirão, principalmente se você tiver filho pequeno, pra ir lá, os meninos andar de patinete, é um lugar agora seguro, né? Tudo cercado e tal. Então, o Mineirão também e é grande, né? Bonito, pô. A infraestrutura do Mineirão é boa. Então, o segundo lugar, Mineirão. Mineirão realmente não tem como fugir, não. Deixa eu ver. Então, na verdade, já foram 3, né? Mercado Central, Mercado Novo e Mineirão. Então realmente 3. Foram 3. 3. Cara,
Ó, eu também, na parte da adolescência, é um lugar que tem uma vista muito bonita, que dá pra você ir, ver a vista e tudo mais, que pouca gente acharia que eu também não faria, porque foge do eixo, né? Foge o eixo de BH, mas em BH pouca gente sabe, mas tem inclusive pouca gente sabe. BH a gente tem um Cristo, né? A gente tem um Cristo igual igual do Rio, só que o nosso é o Pocket, né? A versão bolsa, assim. Que é o Cristo do Barreiro. Que tem uma vista bonita, aquele mesmo esquema. Você vai, tira umas fotos, se tiver filho, dá pra andar de bicicleta na pracinha lá. Já foi um lugar que, dia de domingo, tinha um funk no Cristo. Você não sabe. Sabia, não. Você é de Santa Amélia, né? Você não morou em Santa Amélia? Nascido e criado em Santa Amélia. Dia de domingo no Barreiro tinha o Cristo do Barreiro, que aí tinha funk, e aí era uma safadeza danada. Tinha um bar que vendia cerveja lá barata, aquela coisa toda. Mas parece que parou o funk no dia de domingo no Cristo do Barreiro. Mas é um lugar bom porque é uma parte da cidade que é grande e que a galera não frequenta tanto, né? Mas Barreiro tem muito lugar legal também. Muito botequinho legal, que ganha comida de boteco, esses negócios. Barreiro é bom também. Barreiro já tentou desmembrar de Belo Horizonte, né? Então, tentou virar uma cidade. Eu queria até pesquisar, porque a galera fala que o Barreiro era uma cidade, que foi anexada e tudo mais. Acho que não deveria virar uma cidade, não deveria emancipar nem nada, deveria continuar BH Zona, mas devia chegar um metrô lá, né? O pessoal chora o metrô até hoje lá. O pessoal da prefeitura aí, entendeu? Da infraestrutura, do estado aí, eu vou botar um metrôzão, só cortar ali, o metrô vai até o Eldorado, você bota pro lado assim, ó, uns 4 quilômetros, chega no Barreiro, botar o metrô no Barreiro pra facilitar a vida do povo. Que quem não é de BH, Barreiro é a parte mais oeste da cidade, né? Porque a gente é ruim de Roda dos Ventos, assim. Belo Horizonte fez a Roda do Vento errada. Tem a região Centro-Sul, que não tem na Roda do Vento Centro-Sul. Aí tem a região Oeste, que é a minha. E depois da Oeste, que teria que ser a Oeste, é a região do Barreiro. E aí, pra cima, é Pampulha, Norte, Nordeste... E aí tem uma Noroeste, que fizeram errado a Roda do Vento. Mas enfim, a Roda do Vento de Belo Horizonte tem Venda Nova, Pampulha e Barreiro. Não faz nem sentido. Mas o Barreiro é a região mais oeste da cidade, que aí fica longe do centro, né? Então se tiver um metrozinho, ajuda a galera trabalhadora do Barreiro. Então o Cristo do Barreiro vale a pena. Veio curtir a cidade, veio ver BH, acho que o Cristo do Barreiro é bom também. E tem um lugar que é um pontão turístico, que tem uma vista bonita pra você tirar umas fotos. Que é a Praça do Papa também. A Praça do Papa é muito bonita, que é um lugar, né? O Papa veio aqui, então você tem que ver, né? Abençoa lá. Realmente é uma vista bonitona da cidade toda. Belo Horizonte foi feito meio que na beira da Serra do Curral, né? Então a parte de trás da praça é a Serra do Curral grandona, e a parte da frente é todo Barreiro, é toda Belo Horizonte. Afonso Pena sobe, pra quem não é de BH, Belo Horizonte é cidade planejada, né? Os caras fizeram o Belo Horizonte. Quando que fizeram, sim. Falaram, vamos planejar. Eu acho que planejaram mal, porque a cidade tem um trânsito horrível. Mas, enfim, aí fizeram a Avenida do Contorno, que contorna a cidade, né? Por isso que ele chama Avenida do Contorno, acredito eu. E aí a avenida principal chama Afonso Pena, que eles deram o nome de presidente, né? Afonso Pena, Getúlio Vargas, Olegário Maciel, tudo mais. E Afonso Pena, ela sai lá basicamente, quase da Praça do Papa, e vai até a Praça da Rodoviária. Então você vê aquela avenida grande. Então é uma vista muito bonita da cidade. Eu acho que é um dos pontos mais legais da cidade, assim. Os 5, né? Você gosta só da vista e lá não da pode Praça do ir, Papa? não pode ir lá à noite, que lá tem muita fumaça. Então não vai lá à noite, não. Se você não for da fumaça, não vai lá. Eu não sou da fumaça, mas eu vou lá. Vamos ver, à noite? Às vezes à noite também. Às vezes à noite. Quem não é de Belo Horizonte, toma cuidado também, que lá de vez em quando é um lugar pra namorar, entendeu? Então, de carro, você subir lá à noite, você pode ver umas coisas diferentes também. E também tem um negócio, né, que eles falam, subindo é homem, descendo é mulher, como é que é? Ou, na verdade, subindo é mulher e descendo é homem, né? Esse menino aí já foi solteiro, hein? Esse menino aí já... Belo Horizonte tem uma noite boêmia, né, das meninas. E aí a Afonso Pena, à noite, igual eu tava te falando, ela é mais, digamos assim, sensual, talvez. Que aí, se você tiver... Eu não sei se é isso, mas dizem que se você estiver subindo Afonso Pena em direção ao Papa e olhar pra esquerda, você vai ver meninas muito bonitas, né? Com as bolsas e tudo mais. Aí, beleza, você viu essas meninas muito bonitas. Você deu a volta na Praça do Papa e tá descendo, e se você olhar pra esquerda, seria pro lado da calçada, você vai ver meninos muito bonitos também, com a bolsinha, com mini saia. Não sei se é verdade, aí você já não posso confirmar, mas diz que tem BH também. Igual você falou essa questão de BH, né? Metrô no Barreiro, eu sou de Santa Amélia, pô. Santa Amélia também, região da Pampulha. Precisa de um metrô também pra cá, né? Precisa, pô. Não tem nenhum metrô. O metrô na Pampulha, ele passa no aeroporto ali, eu acho que não... Não tem, não. É que chama Machado. É verdade, ele vai ele tem estação Minas Shop, depois 1º de Maio. E tem depois Venda Nova também.
O macho é Renda Nova, né? Mas... Talvez o Valdomiro Lobo pega ali, ó. Dá pra fazer alguma coisa, né? É porque é longe, porque é Antônio Carlos, que chama Machado, mas uma coisa engraçada, igual você tá falando, a região Pampulha, região Venda Nova. Sabia que o Santa Mé já foi Zona Norte? Norte? E é colado com a Pampulha. Mas aí eles erraram muito, eles são muito ruins. Tô te falando, você falou, bem que você falou isso na localização, eu falei assim... É tudo errado, porque a parte norte da cidade seria Barra Jaqueline, Juliana... Minas Gerais, uns bairros assim, não tem nada a ver com Santa Amélia. Santa Amélia realmente é Pampulha. Duvidar de mim, eu tive que procurar uma foto que falava com a placa da prefeitura, Santa Amélia, Zona Norte. Eu tive que provar que já foi Zona Norte. Meu pai que trabalha na prefeitura aí, pô, pai, bota as placas certas, pô. Não, mas BH, igual você falou assim, foi construído na contorno, parece que foi com as linhas de Washington, né? Mó chique. Eles falam que foi tipo assim, inspirado em Paris, em Nova York e a capital dos Estados Unidos, Washington. Que deve ser um lugar que o trânsito é horrível. O trânsito de Nova York é bom, todo mundo vai que é ruim, pô. E aí eles fizeram tem muito cruzamento em Belo Horizonte e tem muito cruzamento em diagonal, que é a ideia dos caras. A gente vai colocar rua assim, em nome de presidente, rua assim, em nome de estado, né? Amazonas, Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Goiás e tudo mais. Beleza, aí já bota um tanto de cruzamento. E aí, em diagonal, nome de índio. Que é Guaicurus, Caetés, que é o Copo Sujo, aí tem Tupinambás, enfim, aí Carijós, tudo em diagonal, ou seja, a cidade ficou cheia de cruzamento, assim, ó. Eu acho que naquela época eles planejaram pra cavalo. Eu tenho essa teoria. Vamos planejar bonitinho a cidade de Belo Horizonte pra andar de cavalo. Aí os caras fizeram o carro, não deu certo, porque o carro pra virar é mais difícil. Eu acho que foi só isso, porque o trânsito de Belo Horizonte, pouca gente sabe, mas o trânsito de Belo Horizonte, em horário de pico, é pior que o trânsito de São Paulo. Em horário de pico, né? Em horário normal, tranquilo, 10 da manhã, assim, sei lá, 2 da tarde, tem umas 4, 5 horas, o trânsito é maravilhoso. Não tem carro, não tem muita coisa. Mas horário de pico pra ir trabalhar. Ainda mais eu que moro no Buritis, que agora eu virei playboy, né? Agora eu saí de Celadão, eu moro no Buritis, que graças ao suor, o trabalho duro da minha mãe, que comprou um apartamento lá, fui morar com ela. E aí o Buritis saiu uma pesquisa agora, recente, que é... Acho que saiu o negócio de BGS, saiu que o Buritis é a região mais populosa da cidade. É o bairro mais populoso. Não sabia disso não. É o bairro mais populoso da cidade. E quando fizeram o Buritis é meio Somebody Love, porque o Celadão é do lado do Buritis, é só uma rua, né? A parte de baixo da rua é Celadão, a parte de cima é o Buritis. Fizeram o Buritis com muito alvará, tipo assim, só podia construir prédio de 4 andares. Mas aí os empreiteiros, um Somebody Love ali, com um vereador, um trem, construíram uns prédios de 20 andares, só que com uma rua só de mão única. Então ficou muito carro pra um bairro pequeno. Então o Buritis, o trânsito é horrível, pô. Eu vim pra cá de Uber Moto, porque de Uber carro eu não ia chegar a tempo. O trânsito lá é horrível. A qualquer hora aí vira São Paulo, né? Aí o trânsito de Buritis é meio ruim. Mas a cidade é muito boa. É uma cidade... Eu nunca morei em outro lugar. Eu morei em Contagem na época e tal, mas é uma cidade muito bonita, o povo muito agradável, não tem como. Tá todo mundo solícito. Mesmo na correria do dia a dia, a galera vem, conversa um pouquinho, sempre sorrindo, comentando do jogo, do clássico e tal. Então, é uma cidade muito, muito legal, muito legal. E todo mundo que mora em Belo Horizonte fica meio apaixonado, não quer ir embora e se tiver que ir, fica meio com saudade. Você já tentou morar fora, mas não conseguiu, né? Não consegui, mas eu queria ganhar dinheiro, pô. Eu queria ganhar dinheiro e comprar um apartamento aqui, uma casa aqui. Mas era só pra ganhar dinheiro, eu não queria morar em outro lugar, não. Até hoje eu penso que vai chegar algum momento, eu acho que eu vou ter que morar em outra cidade pra ganhar dinheiro. Se eu não conseguir ganhar em BH, né? Se eu ganhar em BH, não sai daqui nunca mais. Mas é uma cidade muito boa. Culinária boa, as comidas meio baratas aqui, comida gostosa e tal. Isso eu tenho que não é? com você. Você vai em outros estados, a galera, fala, pessoal de São Paulo, principalmente, o arroz, você tem que fazer o seguinte, você tem que picar uma cebola, picar um alho, refogar, depois jogar o arroz. Lá em São Paulo, eu acho que eles jogam o arroz e o sal. Aí fica ruim a comida. É só um adendo aqui pra pessoal de São Paulo, pra prestar atenção no arroz aí. Não, mas São Paulo, A comida lá é ruim, não. A comida de arroz, feijãozinho, assim, é ruim. Barata, né? Comida de 25 reais, 30 reais. Do dia a dia é ruim. Esquece, você vai passar mal lá. Você vai falar, nossa senhora, o povo aqui tá comendo lavagem. Lógico que tem restaurante de... Como é que é? De alta gastronomia, né? E tudo mais. Os principais são lá. Eles têm muita pizza boa também. Que é fácil de fazer, né? Você faz a massa e joga os negócios, é fácil também. Eles fazem pizza de batata frita, de não sei o exagero, quê. De batata frita. Não, tô brincando, não, é verdade. Batata e botar na pizza e botar no forno, né? Vai murchar, pô. Mas é verdade, não tô brincando, não. Eles fazem pizza de batata frita, de filé mignon, um monte de pizza. Mas botar o filé mignon na pizza também... Aí, por isso que veio pra BH comer, então, pô. Não come em São Paulo, não. Mas São Paulo é uma cidade... Eu fui em São Paulo pra ver os clubes de comédia e até pra conhecer os lugares.
Cara, São Paulo é uma cidade que deu pra ver que tem muita oportunidade, é muito grande. Não tem como. É tipo assim... Porque Belo Horizonte tem um centro de Belo Horizonte. Então você tá no centro, você saiu do centro, já começa menos prédio, mais casa e tudo mais. Lá em São Paulo, parece que você anda 2 horas só no centro. Tô andando só no centro da cidade, só no centro. Lógico que tem mais oportunidade, igual pra gente que quer ser artista, influente, enfim. Tem muita rede de televisão, tem muita rádio, esses negócios. Mas agora com rede social e com internet, acho que isso aí Deu muita voz, né? vai dissipar também. Os artistas não vão ficar só no lugar, não. Deu muita voz. Tem muita gente que nem era conhecida, hoje tá conhecida graças à internet. Muito estourado, muita gente da internet. E você falou de futebol, você torce pra qual time? Cara, eu sou atleticano. Sou atleticano, sim. Confesso que eu não sou tão fanaticão, porque eu joguei mesmo, eu fui jogador de basquete, né? Infância, adolescente, jogador de basquete federado e tudo mais. No Clube Olímpico Clube, que fica lá na Serra. Mas eu gosto de futebol, sou atleticano. Inclusive, eu queria até dar uma provocadinha aí, porque a gente tá num período agora, que foi o clássico, o primeiro clássico depois que o Cruzeiro contratou um cara chamado Gabigol. Você é cruzeirense? Não, sou atleticano. E eu acho que o Cruzeiro fez uma má contratação. Porque eu acho que ele só quer cachaça e mulher e jogo, filho. O homem não quer trabalhar, não. Deu uma cotovelada no cara à toa pra ser expulso. Ele não quer trabalhar, correr? Ficou sabendo aqui, BH? Muito provavelmente esse podcast pode ser ouvido de gente que não é de BH. BH tem uma rede de supermercado muito grande, que chama Supermercado BH, né? Que é né, malandro no nome. Supermercado BH, que não começou em BH, pouca gente sabe. Começou em Santa Luzia. Não sabia. Pedrinho BH é lá de Santa Luzia. Você acha que eu não sei? Da Rua do primeiro começou os supermercados dele. Mas beleza, podia se chamar... Santa Luzia, né? Supermercado ST. Mas pegou no BH, Santão. Beleza. E aí ele ganhou muita grana, montou uma rede enorme, tem até no Espírito Santo, né? Agora aparece cheio de supermercado BH. Os caras dão puto lá. Se o Pedrinho BH chegou lá, filho, agora é nosso. Minas vai ter praia. E aí ele contratou, ele pegou muito dinheiro, tá investindo muito no clube dele, que é o Cruzeiro, que ele é de paixão cruzeirense, comprou o clube do Fenômeno. Só que ele pegou, acho que os jogadores pensaram, mano, esse cara tá dando dinheiro pra caramba. Diz que o Gabigol ganha 2 milhões, né, por mês, uma parada assim. Só que o cara não quer jogar, gente. 2 milhões pra ser expulso no primeiro clássico? Sei não, acho que a torcida vai ficar chateada com o Gabigol, viu? Vai ficar chateada, viu? O Hulk é melhor que o Gabigol, queria falar só isso. O Hulk é melhor que o Neymar, o Hulk é... Hulk, né? Tomar que ganha com o Mineiro. Fala isso aqui, os caras perdem o Mineiro, Vou te contar uma curiosidade que eu vi ontem. Você sabia, quando o Fenômeno tava no Cruzeiro, ele ia assistir o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro nunca ganhou? Assistir? Quando ele ia assistir. O Fenômeno chegou Mas ele jogava, pô. Não, quando ele era dono do Cruzeiro. Quando ele assistia no campo, ele nunca ganhou um jogo assistindo? Nunca ganhou, disse que ele era pé frio. Isso eu ouvi de um jogador falando. Ele falou assim, nossa, aí a gente chegava lá, ele não veio, vai dar bom. Aí, do nada, eles começaram a perder, eles olhavam lá, tá o Fenômeno lá. Tá no camarote lá, mas também ele é burro, né? Ele sabe que ia perder, pra que ele ia no campo, então? Assistia de casa, pô. Se ele der ter uma televisão boa na casa dele. Eu ri demais quando eu vi eu não sabia disso. Eu vi essa história ontem. O cara vendeu, então, também. Não pode nem assistir o jogo do time dele. E eu assim, apesar que o Fenômeno é do Cruzeiro, né? Teve a passagem no Cruzeiro, depois virou dono aí. Pra mim, um dos caras mais foda do futebol é o Fenômeno. Cara, a galera fala que ele é muito inteligente, né? Que ele foi pra Holanda, quando ele foi jogar na Holanda, menino ainda, ele aprendeu holandês rapidão, que é uma língua difícil e tal. Fica inteligente pra caramba ele. E um dos melhores jogadores que tem, né? Não tem como falar, eu sou atleticano, mas ele realmente é o Fenômeno, ele é muito bom. Muito bom mesmo, muito bom. Só perde pro Gaúcho, né? Eu acho que eu sou daquela... Principalmente depois que ele foi jogar no Galo, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho é um dos melhores jogadores do mundo. O cara fala... É porque o Pelé mudou a estatística do futebol, né? A galera não gostava tanto de futebol. Diz que o Pelé chegava num país que o Santos começou a fazer turnê, né? Pra exibição. Só jogar a exibição dos outros países. E aí ele chegava num país, passava 2 anos, o país criava federação, porque a galera começava a jogar muito futebol e tal. Então ele mudou a estatística de futebol, um cara diferente. Mas tirando o Pelé, pelo menos o highlight que a gente vê do Ronaldinho Gaúcho, parece é o bruxo, né? Impressionante. É impressionante. E jogou no Galão, né? Ganhou no Galo, tomando cachaça e mulher. Ganhou ainda. Imagina se malhasse e fizesse dieta e dormisse cedo. Imagina. Ganhar tudo. Gaúcho foi o único cara que eu pedi pra tirar foto. Quando eu conheci ele assim, vamos tirar uma foto aqui. Foi a única pessoa que eu fui fã mesmo, assim. Falei, você fez história aqui no Galo. Com ele é foda, você fez história aqui no Galo, não tem como não gostar dele, não. E como é que você é negócio de artista pra tirar foto? Eu sou meio tímido. Você é tímido?
Exato. Eu chego, converso um pouco assim, mas não peço pra tirar foto. E para as pessoas pedir pra tirar foto com você, acontece? Não, já aconteceu, né? Não sou comediante, mas não sou estourado ainda, não tenho público, mas eu fico felizão. Eu falo, você tem certeza? Comigo mesmo? Olho pra trás assim. Comigo? Aí a pessoa, então vem cá. Eu não sou famoso, não, hein? Mas eu tiro foto todo mundo. Mas o pessoal não te confunde com ninguém, não? Não. A galera tem um problema aí que eu acho que eu vou até usufruir disso aí. Que tem um cara em BH que estourou em rede social, chama Thiago Souza. Thiago Souza. E todo mundo fala que eu sou parecido com ele. E tem muita gente que confunde, já confundiu. Você é o menino do futebol? Acho que ele mora no Eldorado, não sei. Fala, você é o menino do futebol do Eldorado? Que cola com o babo gordinho? Eu falei, sou. Quer tirar uma foto aqui? Tira a foto. Marca lá. Eu já falei 2 vezes no Copo Sujo, que no Copo Sujo eu fico na recepção, eu fico lá no ambiente e tudo mais. E a galera acha que eu sou o Thiago Souza, eu falo que sou. Você que é o... Sou eu mesmo, abri aqui o Copo Sujo e tudo mais. Muita gente. Thiago Souza, se você fizer alguma coisa de errado e não souber que eu sei, pode ter certeza que fui eu que fiz. Tem um amigo meu, você deve conhecer o Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela. Jacaré Banguela. É amigo seu? Amigo que meu. Isso, Jacaré Banguela, eu sou um pouco fã do Jacaré Banguela, porque... Eu acho que quando eu tinha os meus 14 anos, assim, ele criou o Jacaré Banguela, o blog dele, e eu era aficionado pelo blog dele, pô. Eu e um amigo nosso fizemos até um blogzinho de humor, não investimos tanto nele, mas só até inspirado no Jacaré Banguela. Foi uma época que, se você é amigão dele, você conhece ele mesmo. Ele tá nos Estados Unidos agora, né? Não, ele tá em São Paulo. Ah, ele tá morando em São Paulo agora? Voltou. Ele tava fazendo cinema lá, gravando uns filmes, agora já voltou, já tá no Brasil. O Jacaré Banguela, eu tô te contando só porque tem uma história muito legal. Ele já pegou mulher porque confundiram ele com o Jovem Nerd. Aí, você que é o Jovem Nerd? Sim, sou eu mesmo. Vou falar que não. Sou eu mesmo. E pegou esse... Mano, mas eu acho que o Jacaré Banguela é mais magrinho, né, não? Apesar dele ser gordo. Não, hoje ele tá magrinho, mas já foi gordinho. Gordinho igual os caras do Jovem Nerd. Jovem Nerd. Pior que é tudo da internet. Né? Tudo da internet. Não, e depois ele ligou, falou, olha, qualquer coisa, porque o Jovem Nerd era casado. Né? Ah, é mesmo? É, aí falava, não, era eu, viu? As merdas, Jesus amado. Eu acho que dá pra você aproveitar essa onda e surfar, viu? Dá no Thiago Souza, né? Dá. Tá estourado. Dar autógrafo e tudo, hein? Pedir publi e tudo mais, imagina? Imagina, oh, meu Deus do céu. Você dublê Thiago Souza. E tá a moda de sósia agora, né? Sim. Tá, não, eu vi um negócio que eu não sei se é verdade, mas o Rio de Janeiro tinha um sósia do Gabigol que chamava Gabigordo. O cara vivia, ele foi vereador, ele foi candidato a vereador. Ele chamava, o apelido dele era Gabigordo. No vereador, nos aqueles propagandinhas de vereador. E dizem que ele veio morar em BH, na Pampulha. Só pra ficar imitando o Gabigol. É o Gabigordo. E tinha uma história que é muito engraçada, porque o Gabigol, ele ficava trocando de cabelo. Ele ficava, tipo assim, pintava o cabelo de uma cor, trançava, sei lá do quê. E o Gabigordo tinha que acompanhar. Tipo assim, ele pintava o cabelo, o Gabigordo tinha que fazer o mesmo cabelo. E aí o Gabigol ficava com raiva que o Gabigordo copiava o cabelo dele, e aí no outro dia ele tinha que mudar o cabelo de novo. E aí o Gabigordo tinha que copiar o cabelo do Gabigol, entendeu? Então ficavam os dois brigando de cabelo. Eu não sei se é verdade, mas eu fiquei sabendo dessa situação. Esse Gabigordo aí, que o nome dele é Gabigordo, não tô usando não. Deve ser gordo, deve ser parecido com o Gabigol. Ele veio morar em BH pra continuar como sósia. Tem o sósia do Neymar. O do Neymar é muito parecido. Muito. Eu não sei se é fake, mas quando ele faz esses negócios de entrar na festa com segurança e a galera vem tirar foto com ele, será que é verdade? Será que a galera não acredita que é o Neymar? É verdade. Ele fez ele junto com o Mike Baguncinha, o sósia e o Mike, eles fizeram esse negócio de shopping assim, todo mundo quer tirar foto, só que aconteceu uma cena... Mas a galera fala, tipo assim... acredita. Ah, ele nem desmente, não. Ele finge que é e tal. Ele nem fala, ele só age como se fosse Neymar mesmo. Às vezes ele nem queria ter tatuagem, né? Fez um tanto de tatuagem só pra aparecer com... E eles são gente boa. Os sósios? São o do Neymar, principalmente. Cara, gente boa demais. Já o Mike Baguncinha é aquele jeito dele, né? Sim. O Mike Baguncinha é um maluquinho, né? Eu adoro o Mike Baguncinha. Eu acho que ele acredita nas mentiras dele, né? Ele acredita. Mas ele tem que aprender, o Mike Baguncinha, uma dica pra você. Pode mentir, a gente não importa, não. Mas ele tem que condizer a mentira dele com a realidade. Que ele fala que anda com um carro a 800 por hora. Então, pelo amor de Deus, o Mike Baguncinha. É o mundo dele. Mas aqui, o Mike Baguncinha é estourado, só. Ele, igual eu tava te contando, quando foi o sósia do Neymar e o Mike Baguncinha, você acredita que as pessoas queriam tirar mais foto com o Mike Baguncinha do que com o sósia do Neymar? Do Neymar? Aqui, eu falo em BH. Olha só pra você ver. Teve um evento? Não é um OEzinho que eles fizeram só pra fazer todo mundo doido com o Mike Baguncinha. O Mike Baguncinha na época tava estourado. Eu não sei como é que tá hoje, mas na época tava estouradaço. Falar umas loucuras em podcast, né?
Começar a falar umas doideiras no podcast. E o Mike Baguncinha, por exemplo, ele é um cara, assim, bem... Como é que eu posso explicar? Bem alternativo, não sei se seria essa palavra correta. Você acha que um cara desse daria certo, talvez, no stand-up? Devido o nível de coisa que ele fala? Tipo assim, meu carro a 800 por hora... e ele devia estar com Fiat Uno, né? Só pode, né? Tem uns... Com escada. Com escada. Ele tem umas maluquices. Cara, o stand-up, ele é muito... Ele é... Não é que ele é difícil, mas ele é muito estruturado. Eu não sei que nível que a gente... O Mike Baguncinha é baguncinha na cabeça também, né? E aí eu não sei que nível que ele conseguiria estruturar as coisas que ele fala no palco. Porque o que ele fala é muito engraçado, a galera leva pra um lado cômico, tá falando as besteiras. Se ele conseguisse estruturar isso de uma forma a ficar engraçado e bem roteirizado assim, talvez. Mas o stand-up é muito de tentar, no meu caso, pra construir uma piada, vai de escreve a piada, você sabe que ela é engraçada, vamos falar ela no palco. A galera assimilou, riu, não riu um pouquinho só. E aí você vai mudando até ficar de uma forma boa. Eu não sei se ele tiver a capacidade de fazer isso, ele pode. Porque todo mundo meio que pode fazer stand-up. Vai do esforço de cada um. Igual qualquer esporte, né? Cada um vai ter um talento, outro não. Um vai ter que praticar mais, melhorar suas habilidades e tudo mais. Vamos ver. Mas eu acho que o Mike Baguncinha, ele deve ser muito engraçado, tipo assim, num churrasco. Num negócio, contando as bobeiras dele e tudo mais. No palco, porque no palco tem um problema também, que quando a galera não ri, é facada, né? É facada? Quando a galera não ri, é depressão. Brava. É depressão, é querer rolar no chão, é querer pular de cabeça do palco assim, ó, pra parar de sentir aquela dor. É muito dolorido, é uma coisa muito triste. Ninguém tem noção do como é... Nossa, é depressivo. Quando você conta... Às vezes você contou uma piada... Em 3 meses você tá contando o mesmo texto, a mesma piada, aí você conta pra um público que não ri de nada, mas você fica triste, mano. Você leva aquilo pro coração. Nossa, você tem que fazer até um tratamento psicológico, alguma coisa. É bem ruim mesmo. É complicado, viu? Você já roubou piada de alguém? Não. Isso aí no stand-up não é... É crucificado. Não pode. Teoricamente, você tem que criar as suas piadas. O que você pode fazer, que agora, antigamente não tinha tanto, mas agora é mais aceito, é alguém escrever as suas piadas. Roteirizar, né? Alguém escreve as piadas pra você e tudo mais. Vez ou outra a gente pega dica com alguém e fala, você falou essa coisa, muda pra isso aqui, vê se fica bom lá. Aí tem isso, mas roubar a piada, isso é extremamente... Isso é doido. Você vai preso na prisão do stand-up, você vai lá pra Guantánamo se roubar a piada pros outros. E aí é um problema, né? Porque tem uns que se acusam, né? Tipo assim, eu contei primeiro aqui, ó, no dia tal aqui no YouTube, tá vendo? Eu falei, não, mas eu contava em 2010, eu já contava. É um problema que tá tendo aí agora. Mas não pode roubar piada, não. Não? Não pode. Isso aí é a morte do comediante. Não pode roubar piada, não. Eu mesmo nunca... Eu não roubei piada, não. Se alguém me acusar de roubar piada, eu vou assassinar, que eu nunca roubei piada de ninguém, não. Vocês usam chat GPT também pra criar piada ou não? E eu tenho uma coisa na minha cabeça, pode ser não só... Da mesma coisa que você falou assim, o comediante, todo mundo tem na cabeça que ele é engraçado. Eu tenho na minha cabeça, minha concepção, que todo comediante, ele é bem inteligente no sentido de criar nomes. É igual, por exemplo, você falou aqui, o 10 por 15... O 5 a 5, que é 5 shows por... O show começa às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. São 5 minutos pra cada um. E o valor é R$5 o ingresso. Sabe, eu gosto muito desse tato que vocês têm, do comediante, pra criar pequenas coisinhas e se transformar em algo... Pô, que legal! Criar um contexto novo, assim. Cara, o comediante, ele... né? Cada um segue sua linha. Sem chat GPT? Não, o chat GPT é idiota pra piada. Depois você tenta pra você ver. É idiota. Você tem Alexa? Pedir pra ele contar uma piada, né? Não é horrível? Não é horrível, a pior coisa do mundo? Horrível. O Google também, a inteligência do Google. O chat... Não, ele não consegue criar. Ele não consegue ainda, né? Vai que um dia consegue. Aí nós estamos perdidos, né? Que a gente vai perder 100% da nossa profissão. Mas eu já tentei escrever alguma coisa e tal, não dá certo. Ele é muito burro pra piada, muito burro. Graças a Deus. Ele é muito, muito burrinho. Cara, o que você perguntou o comediante tem um negócio, que aí vai de cada um, que é o seguinte, você observa uma situação que pra todo mundo é comum ou cotidiana, ou até não, mas assim, é uma coisa que passa aos olhos, e você bota uma lente de aumento na parte que é cômica. Então, sei lá, você vai no centro de Belo Horizonte. No centro de Belo Horizonte tem muita gente te assediando, vendedor te assediando. Isso é comum, pô. Compra vende de ouro e tudo mais. Então você bota uma lente de aumento nisso, falando que a cada hora, cada segundo tem alguém te assediando e tudo mais, aí fica muito mais engraçado, entendeu? Muito mais encorpado. E aí você coloca essa parte que a gente falou do setup punch, né? Que você cria uma história, cria
a parte do punch, a parte da piada, e aí fica cômico. Então, basicamente, é observar o que todo mundo vê e colocar uma lente de aumento. Uma lente de aumento da sua percepção. E aí cria a parte engraçada, que se você compartilhar no palco, compartilhar com outras pessoas de rede social, enfim, e a galera ri, aí você fala, não, isso aqui você vai manter sempre, que aí é garantido que a galera vai rir. Aí você passa pra uma outra situação, que é garantido que sempre todo mundo vai rir, aí passa pra outra situação. Aí vai chegar um momento que vai ter só situação engraçada, pô. Aí você senta lá pra sentar, você senta num bar pra ver um show de stand-up, ou vai ver pela internet e tudo mais. Você vai rir do começo ao fim, quando o comediante é bom, porque ele já observou, tirou as partes que eram desnecessárias e deixou só coisa engraçada. E aí você fala, esse cara é um gênio, mas ele tá construindo lá, sei lá, 1 ano, 2 anos fazendo aquilo lá. Vai chegar um momento que você vai rir do começo ao fim e vai falar, não, e parece muito natural, né? O cara que é comediante, eu tenho essa teoria, tem vários tipos de comédia, tem uns estilos mais secos e tal, tem online, o cara conta piadinha rápido e tal. Mas o comediante que ele leva de uma forma leve e você nem percebe que ele tem aquilo tudo roteirizado, eu acho que é o mais engraçado. Acho que é o mais engraçado. Tem uma dica aí uma dica. Eu sei que você não pediu, mas vou dar uma dica. Um comediante americano que já é falecido, mas que é muito bom, que chama Richard Pryor. E ele tem um show chamado In Concert. Eu acho que tá no Netflix, pode falar, né? Pode, lógico. Tá nessas de streaming. É muito bom, vale a pena assistir. Se você ver, você vai rir do começo ao fim. Você vai ver que ele... Várias histórias do cotidiano dele, do cotidiano americano, ele estruturou. Um outro, do Fábio Porchat, que é brasileiro, né? Todo mundo conhece, que é um dos primeiros dele, eu esqueci o nome agora, que ele conta das viagens dele e tudo mais, que é um dos primeiros stand-up, que eu acho que é leve. Todo mundo que assiste vai rir e vai gostar de stand-up, vai procurar outras coisas. Então, 2 comediantes aí que vale a pena dar uma... Richard Pryor e o... que chama Live in Concert. E esse do Porchat também é bom. Esse vale a pena. E esse vale a pena, esse é bom. E te fazer uma pergunta, você falou que tem o babaca, que é esse cara que dá piada, né? Pede a piada. E eu... Que rouba a piada? Não, que rouba não, que pede piada pro comediante assim do nada, que é os otários, né? Sei lá. Eu não vou falar que é otário, mas eu falo que é uma situação que é... Tipo assim, se você puder, você evita. Sim. Se você puder, você evita. Mas não é babaca, assim, não fez nada de errado, matou ninguém, né? E eu, no meio stand-up, como vocês me classificam? Porque eu sou o cara que ri da piada da Alexia. Não, mas da Alexia? Se deixar, Alexia. Tudo é um contexto. Se você tá assim numa bagunça, alguém do nada solta... Alex, conta uma piada. E do nada vem uma piada assim... Não, mas da Alexia... Gente, de onde surgiu essa ideia? Não. Eu particularmente gosto muito de gente que ri. O cara que... Porque você vai num show de stand-up e tem gente que ri, contagia a plateia, entendeu? Então, se eu pudesse até te contratar pra botar lá pra você ficar rindo de tudo que eu falar. Eu adoro. Gente que ri é maravilhoso. É a melhor coisa do mundo chegar num show de stand-up, você conta sua piada. Porque, geralmente, quando você conta, é porque pra galera rir, né? Você criou uma estrutura pra galera rir. E aí, a risada, ela é tipo assim, se tiver um grupo rindo aqui, outro grupo vai rir também. Efeito manada, né? Vai dar aquele efeito manada. Então, essa galera que ri são os melhores de plateia. É bom rir aí, ó, stand-up. Bom rir. Pô, mano, você pagou pra ver, você pagou 5 a 5, pagou 15, pagou 30 reais um show, tem show de stand-up aí que custa 100, 150, você não vai rir? Pô, mano, dá uma risada, pô. Dá da barriga assim, ó, você vai sair de lá alegre. Coisa endorfina pra caramba, melhor coisa do mundo. E diz que emagrece, né? Rir também emagrece, cara, né? Quando você ri muito, não sei, eu acho que tem muito a ver, parece que você fez abdominal. Não sei se é da academia. Se você ri muito, porque aqui deve mexer com o diafragma, né? Com os trem de dentro do pulmão do negócio. Aí dá a impressão que você fez abdominal, que você fica com a barriga até doendo, tanto rir. Então eu acho que emagrece sim. Ah, com certeza. Muito exercício com a bochecha, né? Pra rir. Que ele deve emagrecer também. Pra galera que é fitness aí, ó. Toma uma cervejinha, dá uma caloria, ri, que aí já gasta tudo. Eu vou stand-up pra emagrecer, então já tem até um... O Copo Sujo vai ser até uma academia agora. Academia. O povo vai pra lá pra rir, pra emagrecer. Não, porque lá, pra quem não conhece, vão, por favor. Lá você vai subir, eu acho que uns 30 degraus ali, né? Ali a gente fala que é o seguinte, o primeiro andar é o andar da loja, assim, né, da rua. E aí o segundo andar, ele tinha tipo um dentista, que antes o Copo Sujo tinha uma placa de dentista, assim. Agora nós conseguimos... Quebramos a placa do dentista, botamos a nossa. E aí você sobe 2 lances de escada. Mas não é muito, não. É brincadeira, porque às vezes a pessoa fuma, entendeu? Tá fora de forma, e chega lá meio cansado. Mas tem uma cadeirinha, tem um ar-condicionado. É brincadeira, é porque aquela questão do... Quando você tá passando no centro de BH ali, você vê dentista, não sei o que, na hora. Aí você vê aquela escadinha. É isso, Copo Sujo. É isso, Copo Sujo. É isso. E é maravilhoso. Eu aluguei a sala no segundo andar, pô. O aluguel é mais barato, você acha que eu vou dar mole? Mas porque antes, o que acontece? Lá antes realmente tinha um dentista no segundo andar.
E aí ficava um cara na porta durante o dia, né? Que o dentista não trabalha à noite, pô. Aí a pessoa ficava gritando, dentista, orçamento sem compromisso, dentista o dia inteiro. Tinha uma placa dentista, e aí lá para 6 da tarde, 5, 6 da tarde, o dentista fechava, e aí a gente botava nosso bannerzinho, nossa placa, e aí começava o copo sujo. Aí tem um segurança na porta pra conferir ingresso, fazer a segurança da galera, sobe todo mundo, fica tomando cervejinha, tomando um negocinho pá, até na hora do show. Começou o show das piadas e tal, aí curtiu, Rio, acabou o show, o pessoal paga. Tchau. E é um programaço pra... Porque programa pra enfim, Belo Horizonte, mas qualquer cidade. É o quê? Um cinema, ou um barzinho que vai ter um cara voz violão e tudo mais. Um show de stand-up, depois do Copo Sujo, até diminui um pouco. Tinha um ou outro em bar. Tem teatro, que a galera sempre aluga teatro pra fazer. Mas o stand-up, o Copo Sujo é todo dia, pô. Então, terça-feira, você pegou uma folguinha, quer fazer alguma coisa, pega ali, é fácil de ir, de Uber, de metrô, de ônibus, de carro também, tem lugar pra parar. A gente funciona na Caetés, que fica na esquina com São Paulo. E na São Paulo pode parar carro. Então, assim, dá pra parar carro, então dá pra ir de todas as formas. Gostosinho, passou ali suas 2 horinhas curtindo, rindo, volta pra casa. No outro dia tá descansado, não ficou aquela balada até de madrugada. Então é um programa bom. É um programa bom pra ir com... A gente... Não é que a gente proíbe criança ou adolescente, mas vai ter um palavrãozinho, vai ter umas bobeirinhas. Pra criança muito pequena, eu acho que é ruim porque tem som, né? Não é muito alto que é a gente falando, mas tem um som que pode prejudicar a audição, não sei. Mas é um ambiente legal pra ir um casal, por exemplo. Ou você conhecer alguém, já foi em 2, 3 encontros. Lá acontece muito do primeiro encontro. Hoje em dia interessante. Tem esses aplicativos de namoro, né? Tinder da vida. Tinder. Aí a galera fala, vamos num lugar ali. Aí é até complicado, né? Porque você chega assim, sobe e desce um negócio. Mas a galera curte, então tá sendo o primeiro encontro de muita gente também. Então vale a pena ir. Não, e pro comediante isso aí é o... não, é o mel, a gente né? quer saber, né? Porque a paquera é um negócio engraçado, né? Como é que você paquera? Como é que o outro paquera ali? Como é que o outro faz o flerte? Aí isso aí é engraçado demais. É o suco do entretenimento ali. Não. Ali tem muita coisa boa, viu? Muita confusão. E aí a gente conversa com as pessoas. E aí é um que separou e casou com a irmã da mulher. E aí a gente... tem várias histórias. O Copo Sujo já tem várias histórias. Muita gente começou a namorar. O primeiro encontro foi no Copo Sujo. Apesar que a gente tem só 2 anos e pouco. Então, assim, uma coisa bem... O Copo Sujo tá com uma história bem bacana. Que bacana, que bacana. Ô, Rafa, olha, vi que até agora você não comeu um pouquinho do pão de queijo. Eu vou comer, que eu dei mole. É porque você fala, se eu mastigar o pão de queijo, você vai ter que falar mais. Porque aí eu vou ficar um tempo mastigando. O pão de queijo é da nossa patrocinadora aí, que nem da avó. Eles estão chegando aqui em BH. Eles são lá de Pará de Minas. Como eu cheguei nesse pão de queijo, você não vai acreditar. Um dia eu tava no Instagram, aí eu fiz uma simples enquete. Qual é o melhor pão de queijo aqui de BH? Aí todo mundo falou desse pão de queijo. Pessoal, olha pra você ver que legal. Não era de BH, era de fora, né? Assim, do Pará de Minas, aquela região ali. Uhum. Nova Serrana. Aí me falaram desse pão de queijo. Eu fiquei curioso. Falei, não, deixa eu ver se eu consigo, né? Aí eu fui lá, mandei mensagem pra mim, quanto é que você cobra pra você entregar aqui em BH? Tô querendo experimentar seu pão de queijo, tudo. Aí ela falou, não, mando pra você de cortesia. Eu falei, bacana, mas eu queria comprar. É bom, vou comer até hoje. E assim, eu fiquei apaixonado. Tanto é que lá em casa eu só compro desse pão de queijo, né? Só compro dele. É bom. Dessa vez, eu até brinquei com ela, falei assim, olha, eu sou seu cliente agora, fixo, compro... É bom. É bom, né? Bom. Compro sempre. Vou começar um podcast, bora lá colocar seu pão de queijo pro convidado. Inclusive, no final do podcast tem vai dar um mimo pra você. Tem 2 ainda. Um de biscoito, um de pão de queijo. Aí eu vou querer ver sempre aqui, pô. Então, eu achei formidável e ela, na hora, ela comprou a ideia. Pelo fato da gente eu ser cliente dela, ela falou assim, topou. E uma coisa que é mineiros, né? Gosta de café e pão de queijo, não tem como. Isso é bom porque o podcast está sendo gravado às 10 da manhã e a gente que é comediante, assim, a gente vive na vida noturna, 10 da manhã pra gente é 6 da manhã, tá ligado? Então, realmente, eu tô tomando café da manhã aqui, ó, porque a gente sabe, por isso que eu tô exagerando o pão de queijo. Mas a noite de vocês varam a noite assim mesmo? Fazer o stand-up é muito emocionante. Muito... Tipo assim, o coração acelera muito, sobe no palco. Se você vai mal, você já fica triste. Porque tem vezes que você conta as piadas e ninguém ri. Aí você já fica... O coração acelera, suadeira danada. Se você vai bem,
sobe aquela adrenalina, aquele negócio de contar piada, a galera ri, e aí você fala, eu sou um gênio, se tem Neymar, eu sou mais que Neymar. Você é o Neymar do... Eu sou o Neymar da stand-up. comédia. Eu tô contando aqui a piadinha fácil, tá todo mundo rindo. Eu sou o cara que também sobe o coração. A galera fala que é uma adrenalina muito forte quando você sobe no palco e tal. E aí, se sobe muita adrenalina, ou se sobe esse negócio da preocupação de contar piada e não foi bem, que é raro acontecer, né? Eu tô falando, mas é muito raro. Cara, você fica muito adrenalizado e aí você não consegue dormir. E é uma coisa que muito comediante já falou em podcast, e antes de eu fazer, mentira, você dá uma meditada, você não consegue, cara. Eu não sei porquê, eu só consigo dormir 2 horas da manhã. Posso deitar 10 da noite, eu só durmo 2 horas. E aí, querendo ou não, você vai acordar lá pras 8, 9 horas, né? Então, tipo assim, a maioria dos comediantes é meio que noturno. E tem comediante que dorme do dia. Os caras acordam vai dormir, tipo assim, meio-dia. Tem muitos. Vou fazer uma pergunta meio indiscreta aqui. Hoje, o stand-up, ele é lucrativo? Não, Eu falo assim, o comediante, não a casa em si, beleza? O comediante. Vamos colocar um cara estourado, ele tira relativamente muito bem uma faixa salarial ali. O cara intermediário, o iniciante. Como é que funciona essa questão? Essa é boa, que essa da fofoca, hein? Essa hora da fofoca é tudo meio que no achismo. Cara, você tem que imaginar. Pensa que, vamos colocar assim, isso é muito estourado. O comediante, hoje, várias formas de monetizar. Tem rede social, tem o canal no YouTube e tudo mais. Mas o comediante de palco faz stand-up, que ele é muito estourado. Então, por exemplo, Léo Lins. Léo Lins veio pra BH, e aí ele fez um teatro, que é aquele teatro que tem em frente o Mercado Central. Como é que é o nome daquele teatro lá? Do Mercado Central, Minas Centro? Minas Centro. Um teatro, deve ter outra sala, mas a sala principal, sei lá, tem 1.700 lugares. Lotou? Então, ele lotou 11 vezes, ele fez 5 num dia e 5 no outro. Numa média de, sei lá, de R$70 o ingresso, R$70, R$50 o ingresso. Porque tem ingresso mais caro, mais perto, outros mais longe, promocional e tudo mais. Então você tem que imaginar que esse cara, ele veio em BH no final de semana, talvez ele ganhe algum dinheiro, pô. Ele deve ter ganhado igual um cantor de sertanejo famoso aí, sei lá, uns 300 mil, 200 mil reais. Vamos supor, até mais, bobear. Isso a gente falando no achismo, né? Porque quem trabalha com eventos, se você trouxer a gente do evento aqui, o cara tem que pagar a passagem do artista, o hotel, a hospedagem, uma produção dele, tem que pagar o aluguel do teatro, alguma infraestrutura policial, alguma coisa assim. Então, a gente acha que ganha esse valor. Então, o cara é estouradaço. Estouradaço. Então, isso é muito dinheiro. Então, é um comediante muito estourado. Um comediante médio, vamos supor, tem teatro em BH de 200 lugares. E aí o cara cobra, sei lá, R$20 por 200 lugares. Sou ruim de conta aí, mas deve dar uns 4 mil conto. Aí gasta um pouquinho em produção, porque tem que vir, passar e tudo mais. Então, ele veio num final de semana ou num dia, ele ganhou seus 3 mil, por exemplo. Que é um salário que o trabalhador brasileiro tá acima da média. Cara, o comediante que tá iniciando aí, que sou eu no caso, é o quebrado, né? É o que paga pra fazer show, é o que não tem dinheiro. Então não me pede dinheiro emprestado, não. Porque você não tem público, então você tem que, às vezes, você gasta com divulgação. Isso fora do copo sujo, né? Se você for num bar, num teatro... Obrigado. Num teatro, alugar o teatro e tudo mais. E aí esse comediante, no início de carreira, muito provavelmente ele vai mais investir, porque aí ele ganha com produção, chamando um outro cara e abrindo show e tudo mais. E aí ele não vai ganhar muito dinheiro, não. Ou não ganha nada e tal. Mas ele tá na fase de construir o público, né? Aí ele tem que fazer material pra internet aí, dar os seus pulos pra conseguir público. Mas basicamente é isso. O comediante ganha dinheiro, pô. Os caras estourados. Todos esses que estão no auge aí, e você pode ter certeza que é milionário, pode pedir dinheiro pensado pra eles que... O Jacaré Banguela, durante um tempo, ele fez stand-up, pô. Fez stand-up. E ele fez no próprio Comedians, né? Que era amigo do Danilo Gentili e tal. Isso. Em São Paulo, ele fazia no Curitiba Comedy Club e tal. Fazia teatro também com os melhores do mundo. Não é? Participar. O cara que é engraçado, os melhores do mundo, não tem como. É. Por isso que eu falo, o cara que é da comédia, que ele quer ser comediante, igual eu quero. Não, sou comediante, mas quero ter público e tudo mais. O cara tem que ser muito apaixonado. Porque durante um tempo, essa parte da carreira que ele vai construir público pode demorar, né? Pode. E aí ele vai passar os perrengues da vida dele. Mas se você for ver, pô, não é possível que o Helder do Melhores do Mundo não seja um cara feliz. Olha o que ele faz, olha como é que é engraçado. Então, assim, a gente procura esse tipo de coisa. E, cara, eu também sou fãzinho de Melhores do Mundo também. Apesar de não ser ator, né? Não ser nada, não construir peça de teatro. Porque a maioria dos comediantes também é roteirista. Escreve tudo mais, as piadinhas pros outros, escreve roteiro e tal. E se você vê uma peça dos Melhores do Mundo, um sketch que seja de internet, um corte de um negócio de teatro, é muito engraçado. É muito engraçado. E também lotaram teatro, né? Então deve ter ganhado uma graninha boa também. Sim. E trabalho de televisão, né?
E qual dica você dá para alguém que quer entrar nessa questão do mundo do stand-up, da comédia, de um modo geral? Comedinha? Ó, igual eu falei do livro do Léo Lins, já tem material didático. Sim. E a maioria é de graça, né? Hoje em dia a galera pirateou tudo, se você correr atrás. Hoje em dia, a gente que trabalha com direito autoral, teoricamente, leva na chabita, né? Mas tem muita coisa didática já gratuita e tal, ou paga, se você tiver uma grana. Tem canal no YouTube ensinando também, é só procurar. E uma dica de quem é de BH, tá afim de fazer, depois você vê os materiais tudo. Copo Sujo, quinta-feira. Tem domingo, aliás, domingo tem um show de 5 a 5, é só entrar na rede social lá, mandar uma mensagem. Quero participar do show da 5 a 5, minha primeira vez. E se você for de outro estado, procura aí nos lugares que a galera tá fazendo stand-up. A maioria principalmente capital, cidade grande, tem alguém fazendo stand-up. Então vai lá, conversa com a galera, escreve um texto, escreve alguma coisa, tenta apresentar. Depois de um tempo você pegar a manha, é uma dica que eu dou, que talvez eu seja até crucificado, mas tenta produzir seu próprio show com a galerinha. Beleza, geralmente numa cidade de 1 milhão de habitantes, por exemplo, vai ter a galera que já faz, mas vai ter gente querendo também. Tenta juntar essa galera nova, depois que você tiver uma certa qualidade no palco e tudo mais, e fazer um show seu uma vez por semana, uma vez por mês, que aí você... Porque o stand-up, ele vai muito de... Pelo menos eu acho que vai muito de prática. Então, quanto mais você fazer, e lógico, não só repetir as piadas, né? Melhorar as piadas, analisar o que você tá falando, gravar o áudio, gravar o vídeo e tudo mais. Pra você ir melhorando. Depois você melhorou, você se apresenta em rede social, se apresenta no, enfim, podcast e tudo mais, pra você ir arrecadando público. Depois que você arrecadou, aí você tenta vender ingresso e tudo mais. É uma carreirinha, né? Carreirinha. Então, eu comediante novato, novo. Novão, primeira vez. Primeira vez, quero apresentar no Copo Sujo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no Instagram de vocês. Vai no Instagram, vai na... O arroba, qual que é o arroba? O arroba do Copo Sujo é Copo Sujo Comedy, Copo Sujo Comedy. A gente tá bombado, tem 40 mil seguidores, então se você colocar lá, vai ser o primeiro a aparecer. Não tem erro, porque Copo Sujo é um nome que tem muito, mas o nosso é o primeiro lá, preto, logotipo. Clicou nele, vai lá no direct, né? Fala, eu vi que tem um show todo domingo, chama 5 a 5, eu quero participar como comediante. Aí a gente vai pegar o seu telefone, o seu WhatsApp, vai direcionar para um cara responsável, que é o Douglas, e ele vai meio que marcar o dia, porque aí tem muita gente, né? Mas eu tenho que mandar um vídeo, não, nada? No grupo você vai ter uma conversa, o que você sabe de stand-up? Porque também às vezes a pessoa não sabe o que é e tal. Aí ele vai falar, eu sei que é isso, sei que é isso. Vai falar, então você entende e tudo mais. No domingo vai ter uma apresentação, aí a gente marca o dia, porque às vezes são 8 comediantes nesse show, e às vezes tem 20 já na lista de espera. Então não é que você vai fazer naquele outro domingo, mas a gente vai colocar você no próximo, já marcar um outro show. E aí você vai lá no Copo Sujo, 5 horas da tarde, aí a casa abre 4, pra galera chegar, tomar uma cerveja, você leva um amigo, você leva um convidado que é bom, e aí você faz seus 5 minutos. Pra rir das suas piadas, né? Pra rir das suas piadas, pô. E também, né, dá uma ajuda na casa, pô, porque o stand-up quando tá vazio é ruim, então é bom quando tem gente, público, que aí dá a risada, mas é melhor. E é basicamente, aí você vai, conta suas piadas, você vai ter um vídeo, que aí o ideal é você ter o vídeo da sua apresentação pra ver o que funcionou, o que não funcionou. Você pode melhorar. O rapaz, o Douglas, ele é muito paciente, conversa com todo mundo e tal. Então é bem bacana. Então, em BH, quer fazer a primeira vez, conversa com a gente no Instagram. Lá. Isso é remunerado ou não? Só... o palco aberto, né, que chama? Open Mic, né? O Open Mic, eles criaram esse negócio nos Estados Unidos, porque o stand-up ele é mais forte e foi criado nos Estados Unidos, que é Open Mic em inglês, open, de aberto, e microfone, mic, né, de microfone, mic de microfone. E aí eles deixavam, antes da apresentação principal, o microfone lá no palco mesmo, a pessoa subia e fazia, e aí a gente adotou esse nome, acho que o mundo todo deve ter adotado, Open Mic, que a galera tá começando. Show. E aí, esse primeiro show, a gente chama até de show de calouros, a gente brinca que é um show de calor, a gente tá começando. Então, é um show de open, que a galera que faz pela primeira vez, ou tá fazendo há pouco tempo, fez 2, 3, 4 apresentações, e aí tem a oportunidade de fazer lá. O show ficou muito legal, porque o Douglas é um comediante engraçado e experiente, e aí ele só pra esquentar a plateia, depois ele entra um comediante e outro ele entra, às vezes ele comenta da característica do comediante, às vezes ele fala do texto do cara, e aí tá sendo um show bem legal, tá sendo um show, que é um show quase de auditório, de apresenta, aí no final tem prêmio de mentirinha e tudo mais. A galera vota quem for o melhor, e às vezes rouba porque o cara levou muito amigo, aí claramente dá pra ver que o cara vai ganhar e tal. E aí é um show muito legal. É uma tarde divertida, porque já não é à noite, né? 4 horas da tarde é da tarde. Aí, só melhorando. Então, ele participou. E vocês sentiram que o cara é muito bom.
Vocês tendem a puxar ele também não, pra outras coisas ou não? Então, aí o cara é bom, é engraçado, ele conseguiu fazer a galera rir. Ou foi lá várias vezes, melhorou o texto, melhorou as piadas dele e tal. Ficou legal. Ele vai e ele tem a oportunidade de fazer o Pague 15, Leve 10, né? Que é um outro show legal. que é o de quinta-feira. Ele é tradicionalmente quinta-feira, mas às vezes ele pode acontecer, além da quinta, acontecer num sábado ou num domingo e tal. E aí ele tem a oportunidade de fazer o Pague 15, Leve 10, que aí ele já vai ter experiência, porque aí já vai oferecer umas piadas já agradável, né? Então, o cara já tem experiência de fazer os 5 minutinhos legal. Então, ó, pega esse texto aí, treinou lá e faz aqui, que é pra galera rir e voltar no copo sujo, né? Perfeito. Ô, Rafa, eu acho que a gente já vai encerrar aqui, beleza? Queria agradecer a sua presença, o seu tempo. Foi maravilhoso. Você acha que rendeu aqui? Rendeu o bloco? Rendeu demais, demais. Você é bom de prosa, né? Obrigado. Uai, se rendeu então, é porque o meu medo é ficar um papo muito técnico, né? E a galera que não é tipo assim, não interessa pelo vídeo de stand-up, mas não pela construção, não gostasse tanto. Mas se você falou que foi bom e foi muito bom. Deu um papinho legal, pô. Não, e o mais legal de tudo é assim, eu acho que eu não levo jeito pra comédia. Eu acho. Mas o que você falou, eu achei legal. Por quê? Pelo seguinte, eu posso testar. Porque o maior medo é a gente achar porque a gente nunca testou. Às vezes vai que tem um diamante bruto aqui. Entendeu? Assim, e o stand-up, pra você evoluir, não tem como. Porque às vezes você vai ter a oportunidade de fazer uma apresentação de 5, 15 minutos... E aí você vai fazer o mesmo texto que você faz antes, porque você tem garantia. Mas pra você engordar o texto e ter mais minutos, você tem que testar, entendeu? Você tem que arriscar. E não tem como. Aquela vergonha que eu falei da galera não rir, é comum. Comediante experiente passa. Porque o cara vai construir um texto, aí vamos supor, ele tem um show de 1 hora, mas ele quer construir alguma coisa pra algum outro momento e tudo mais. E aí, dessa 1 hora, ele tira uns 5 minutinhos pra fazer umas piadas novas. E pode ser que essas piadas... Apesar que ele já tem experiência, já sabe o que é engraçado, não dê certo. E aí ele passa uma vergonhinha, mas faz parte do processo, entendeu? Até na vergonha o pessoal sabe tirar de letra ali, igual né? Quando você tá numa baladinha, você é solteiro, você chega numa menina, né? Uma vergonha você tem que passar, não tem como. Esse é uma baladinha, tinha um amigo meu que a gente ia sair assim, né? Chegar na balada, e ele é bem posudo, né? Malhadão, não sei o quê, bem assim. Aí chegava na balada assim, você fala, ele tinha essa questão, né? Via só um homem feio e feliz. Agora só deu eu. Aí tocava o terror nas baladinhas. Eu falei, não vou nem falar o nome dele, não, porque hoje ele é casado, né? Mas o cara era gente boa. Então, assim, Rafa, muito obrigado pelo seu tempo novamente aí. Não, espero que você volte mais, né? Essa é a primeira vez nossa aqui. Eu vou lá no Copo Sujo pra gente poder rir mais das piadas. Eu quero um dia ir na sua apresentação que ainda não tive. Já fui a do Paulo, ainda a sua não fui ainda. Um dia eu vou lá pra conhecer, ver a sua apresentação, seu show. E você tá mais convidado aqui pra voltar depois também no podcast. Não, vou voltar no seu podcast. E inclusive, a galera não sabe, mas vou explanar, que era pro Douglas estar aqui. Que é um baita comediante, assim, começou comigo, ele tá lá no Copo Sujo quase todo dia, ele trabalha lá também. E ele é muito engraçado, ele teve um probleminha que ele tem uma irmãzinha pequena, não conseguiu deixar ela em outro lugar pra vir cá. Mas na próxima vez eu faço questão que o Douglas tá aqui. Por favor. E tem, tipo assim, dessa galerinha minha, eu conheço todo mundo é muito amigo. Então, assim, dá pra trazer bastante comediante de BH. Se for interesse, se quiser... A gente tem que levantar essa bandeira da comédia aqui em BH, que a galera é muito boa. Tem uma galera boa aqui e só precisa de público. Não é que menino, pegar público, esquece. A gente vai estourar. Obrigadão, viu, Rafa? Valeu, filho. Valeu. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Rafael, deixa seu arroba, o seu, do Copo Sujo aí pra todo mundo seguir. O meu é fácil de anotar, porque eu sou malandro, então o meu nome é Rafael com PH Araújo Oficial. Se você colocar Rafael Araújo Oficial, vai ser o primeiro a aparecer, não tem erro. Me segue lá, principalmente no Instagram, aí lá tem um link para outras redes sociais. E o Instagram do Copo Sujo, que é o empresarial, né, que tá bombando aí nas redes sociais em BH, é o Copo Sujo Comedy. A gente já tá com, hoje que a gente tá gravando isso, a gente tá com mais de 40 mil seguidores. O primeiro que você colocar lá, acho que no Brasil todo deve dar isso, Copo Sujo Comedy, vai aparecer um logotipo preto do Copo Sujo. Segue a gente lá, tem muito material de stand-up. Lá é só stand-up os vídeos. Vale a pena seguir, você vai se divertir de ver o Instagram do Copo Sujo. E a gente tem a agenda da semana. Então, todo domingo à noite, a gente coloca a agenda do show que vai acontecer na semana. Tem uma arte também dos shows do mês.
E lá no próprio Instagram nosso tem um link pra você comprar ingresso. Ah, gostei desse cara aqui. É no Clica Simpla, né? É no Simpla. A gente usa a etiqueteria Simpla. E lá você clica e vai ter todos os shows do mês, todos os shows que já estão em aberto pra vender, tá lá. Bem fácil de comprar, é tudo bem fácil. Vocês também estão no TikTok, YouTube? Não, a gente tá criando material ainda. Material ainda. Material. A rede principal nossa é o Instagram. Mas estamos criando um podcast também. Legal, Estamos criando legal. umas coisinhas para poder ter presença em outras redes sociais. Perfeito. Então, pessoal, vamos seguir o arroba aí do pessoal. Vamos encontrar, vamos combinar um dia de todo mundo ir lá no Copo Sujo? Manda aí uma mensagem aí e a gente combina. Obrigado e até a próxima. Valeu.